Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a depender da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Estevão, acredito que vocês possam estar lembrando de mim aí do primeiro vídeo, do vídeo de introdução que a gente fez, né, que eu gravei para vocês, mostrei um pouco como é que iria funcionar o projeto de extensão, como que iria funcionar o nosso grupo, apresentei o grupo para vocês, apresentei o que seria abordado no nosso trabalho. E bom, pessoal, hoje eu vim aqui para dar um início ao nosso projeto, gravar o primeiro vídeo, né? Hoje não se trata mais de introdução, hoje vamos partir para conteúdo mesmo, ensinamentos, estudo. E bom, galera, o vídeo de hoje ele é um vídeo no qual eu vou estar explicando para vocês sobre Portugal, beleza? Como eu disse para vocês, o nosso trabalho vai se dividir em Portugal e linguagem C, né? Linguagem C é a linguagem que vocês vão utilizar na cadeira de programação. Então, é muito importante tratar da linguagem C, mas também apresentar um pouco para vocês sobre a linguagem de Portugal. No vídeo de hoje eu quero estar passando por alguns tópicos que são eles: a história do Portugal, o porquê de ensinar em Portugal, o funcionamento de Portugal, falar um pouco sobre indentação e depois fechar o vídeo informando o que é que serão ministrados nos próximos vídeos para vocês e basicamente é isso, galera. Bom, primeiro tópico, como acabei de citar para vocês, eu queria explicar um pouco sobre a história do Portugal, né? O Portugal, ele é uma linguagem de programação. Ele foi criado por dois professores da Univale, Universidade do Vale de Itajaí, certo? E foi criado por dois professores da universidade, Antônio Carlos Nicode e Antônio Manso, certo? Um do Brasil e outro de Portugal. Eles criaram essa linguagem de programação com um intuito, certo? Ao criar essa linguagem de programação, eles tinham um intuito primário, que era traduzir a linguagem Pascal. A linguagem Pascal ela é uma linguagem diretamente, ela é uma linguagem que é descendente direta da linguagem Algol, certo? Então, o primeiro passo deles sempre foi traduzir a lógica, traduzir a linguagem de programação, uma vez que antes dela a gente não tinha nenhuma linguagem de programação em português. Então, a ideia deles era traduzir a linguagem de programação para o português, certo? Então, esse sempre foi o projeto deles. A primeira versão do Portugal começou a ser utilizada em 2011 e foi uma versão utilizada lá mesmo na universidade, certo? Os professores criaram, começaram a, como é que eu posso falar? A ministrar sobre ela, a mostrar sobre ela para os alunos. Em 2011 foi quando ela começou a ser utilizada, né? Então já tem muito tempo essa linguagem de programação e ela é uma linguagem muito, muito boa, galera. E eu vou explicar para vocês por quê, né? Ela é uma linguagem completamente em português, certo? Como eu já tenho falado. E só uma curiosidade aqui, galera, é que a linguagem em Portugal, a palavra Portugal, ela é uma mistura de três palavras, que é português, Algol e Pascal, beleza? É só uma curiosidadezinha mesmo. Então, eu acho que eu consegui abordar bem para vocês como que foi a história da criação de Portugal, né, da linguagem de Portugal. Então, só para resumir, foi uma linguagem criada por dois professores, um brasileiro e um português, na Univale, certo? Universidade do Vale do Itajaí. Começou a ser utilizada em 2011 na própria universidade. E tinha como projeto principal a tradução. Traduzir uma linguagem de programação foi a Pascal, mas poderia ser qualquer outra linguagem de programação, certo? A principal função deles, a principal ideia deles era traduzir uma linguagem de programação, né? E agora eu vou estar abordando para vocês um pouco mais sobre o porquê eu vou estar... porquê vai ser ministrado nesse projeto de extensão a linguagem de Portugal, né? Qual é a ideia que a gente tem ao utilizá-la. Bom, galera, como eu estava falando com vocês, o que eu vou abordar agora é o porquê da utilização do Portugal e o porquê iremos estar ministrando sobre o Portugal no nosso projeto de extensão, uma vez que vocês utilizam pouco o Portugal, né? No início do primeiro período vocês vão estar utilizando o Portugal, porém no resto do período vocês vão estar usando a linguagem C, então é algo muito rápido. Então por que trazer o Portugal, né? Bom, a primeira ideia foi algo que eu já citei no primeiro tópico. O Portugal ele é uma linguagem completamente em português, completamente em português. Ou seja, por ela ser em português, você não vai ter que se preocupar traduzindo a linguagem de programação, traduzindo o que está escrito, traduzindo o que você vai escrever, traduzindo o que você está lendo para a sua língua, porque já vai estar em português, certo? E isso poupa tempo, poupa raciocínio, descansa o seu cérebro, e isso é algo muito interessante, né? Bom, uma vez que a linguagem em Portugal ela é completamente em português,
isso quer dizer que você, como eu já citei, não vai precisar ficar traduzindo tudo que você vai estar utilizando se você não tiver um inglês fluente. Então, a linguagem de Portugal, ela é uma linguagem muito boa por isso, porque ela é uma linguagem que ele introduz muito bem a lógica de programação, certo? Ela é uma linguagem que te explica muito bem o que é que você está programando, você, ao escrever, você entende exatamente o que você está programando. Por exemplo, a linguagem C, ela é uma linguagem, assim como a maioria, tá? Como JavaScript, como C++, como CSS, como HTML, são linguagens em inglês, porque inglês é uma língua, digamos que universal, né? Todos sabem o inglês. Porém, a gente sabe, né, que no nosso país o acesso ao inglês não é tão democratizado assim, certo? Então o Portugal, ele vem com isso, ele vem para romper uma barreira invisível, certo? Não é uma barreira física, não é uma parede de concreto, é uma barreira invisível que é a do inglês, certo? Então ele tem essa função de auxiliar aquelas pessoas que não têm um conhecimento tão profundo do inglês, não vão precisar se preocupar com isso, certo? Não vão precisar se preocupar em eu tenho que aprender inglês para aprender a programar. Você aprende a linguagem, a lógica de programação você consegue aprender completamente com o Portugal, uma vez que as linguagens de programação elas usam todas a mesma lógica, o mesmo raciocínio para montar um código, certo? Então, o que eu e meu grupo pensamos? Vamos abordar o Portugal, porque ao trabalhar com Portugal, você descansa uma parte do seu cérebro, a parte do seu cérebro que estaria destinada a pesquisar o significado de uma certa frase, uma certa palavra, ou então ter o trabalho de traduzir tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que você vai escrever. Você descansa essa parte do seu cérebro e consegue utilizar completamente o seu cérebro, 100% do seu cérebro, para focar somente na lógica de programação, somente naquilo que você vai estar programando, somente naquilo que você vai estar estudando, vai estar lendo, vai estar escrevendo, certo? Então, isso é algo muito legal, porque o Portugal, ele além de quebrar barreiras, ele facilita muito o estudo, porque é muito direto, você aprende a linguagem na sua própria língua. Isso é algo muito bom, né? Então, basicamente, resumidamente, é por isso que a gente tem o intuito de trazer o Portugal, beleza? Porque Portugal é uma linguagem muito útil, ela é uma linguagem muito rápida, muito tranquila de se entender, uma vez que se trata da nossa própria língua, tá certo? Então, basicamente, esse é o segundo tópico que eu quero abordar com vocês, que era o porquê de trazer a linguagem Portugal. Agora, pessoal, eu vou estar trazendo para vocês um terceiro tópico, que será sobre uma explicação mais de Portugal, certo? Então a gente vai explicar um pouco sobre o funcionamento do Portugal, entrada e saída de dados, declaração de variáveis. Então vocês vão estar entendendo um pouco melhor agora na prática sobre o que é o Portugal. Então, pessoal, como já citado no segundo tópico do vídeo, agora nós iremos abordar um pouco sobre como funciona o Portugal, certo? O funcionamento do Portugal. Então eu quero passar por algumas partes aqui, como declaração de variáveis, tipo das variáveis de Portugal, comandos para imprimir texto e comandos para leitura de variáveis, ou seja, recepção de dados para variáveis, certo? Armazenamento de dados. Bom, galera, vamos começar aqui explicando um pouco sobre a declaração de variáveis e o que são variáveis. Bom, basicamente, variáveis são espaços no nosso código que irão alocar informações, certo? Irão alocar dados, números, caracteres, valores. Então, basicamente, eles servem para isso. A declaração de variáveis no Portugal, ele se dá basicamente a você escrever var, ou seja, a abreviação de variáveis, var, e logo abaixo você declara o nome das suas variáveis. Então, por exemplo, número 1, número 2, número 3 e assim por diante, 2 pontos inteiro, por exemplo. Eu declarei variáveis do tipo inteiro. Então, eu escrevo o nome das variáveis, se for mais de uma variável, eu escrevo o primeiro nome, vírgula, espaço, segundo nome, vírgula, espaço, o terceiro nome, 2 pontos e o tipo da variável, certo? Se eu tiver escrito certo, você já vai logo perceber que o código ele vai receber essa informação e abaixo do tipo do dado ele vai sublinhar, para dizer que é um tipo de dado reconhecido. Então, quando você escreve inteiro, por exemplo, ele vai entender, certo? Bom, agora vamos explicar um pouco sobre os tipos de variáveis, né? A gente tem, primariamente, né, a priori, 4 tipos de dados no Portugal, beleza? Bom, o primeiro tipo de dados eu vou logo explicar, é o inteiro, como eu já estava explicando para vocês. Inteiro na matemática são aqueles números que não possuem números diferentes de zero só após a sua vírgula. Por exemplo, 17, 12, 23, 24, 13, 15, são números que são inteiros, né? Não tem vírgula, não é um número com casa decimal, certo? Bom, e partindo para números com casa decimal, a gente tem as variáveis de tipo real, certo? As variáveis de tipo real são aquelas que tem após a vírgula valores, então 27,4, 22,3, 29,23, e são números que a gente chama popularmente de números quebrados, né? São números que possuem
casa decimal, e números diferentes de zero após a sua casa decimal. Os outros tipos são a variável tipo caractere, beleza? A caractere, ela é uma variável que a gente chama de tipo string, que ela é uma variável que acumula uma cadeia de caracteres. Então é ali que você vai conseguir receber informações, por exemplo, dados do seu usuário, como o nome do seu usuário, o nome do pai, o nome da mãe do usuário, do cliente, né? Basicamente. Né? E a gente tem também a variável tipo lógico, que são aquelas variáveis do tipo booleano. Elas só têm duas chances, né? Elas são verdadeiro ou são falso. São as variáveis que só aceitam verdadeiro ou falso, beleza? Bom, como eu estava falando, vocês vão mostrar agora um comando para imprimir um texto, né? Então, o comando para imprimir um texto em português, escreva, beleza? Escreva, muito simples, escreva, abre parênteses, aspas, fecha parênteses. Então, você vai escrever o comando, escreva, abre parênteses, abre as aspas, escreve o texto que você quer escrever, fecha as aspas e fecha o parênteses, beleza? E ele vai escrever o seu texto bem bonitinho, certo? E para ler, certo? Ler um texto e acumular ele dentro de uma variável. Por exemplo, eu coloco escreva, digite a sua idade. Então eu preciso ler isso, ler a informação do usuário e atribuir ela a uma variável. Então declara a variável idade do tipo inteiro, né? Porque não tem idade, digamos que quebrada, né? Não tem idade com casa decimal, idade do tipo inteiro, e aí coloca leia idade e vai atribuir essa idade, o que ele escreveu, a variável idade. E aí mais posteriormente, se você quiser escrever, você pode escrever essa variável e mostrar para o usuário a idade dele, ou o nome dele, um tipo de variável, caractere, né? Então basicamente era isso que eu queria mostrar nesse terceiro tópico, que é sobre o funcionamento do Portugal. Bom pessoal, e como o último tópico, no nosso quarto tópico aqui da videoaula, eu gostaria de explicar o nosso último tópico que eu falo, o último tópico de conteúdo, né, de assunto mesmo. Eu gostaria de explicar para vocês um pouco sobre a indentação do nosso código, né? O que é indentar? Indentar, galera, é padronizar o nosso código. Indentar é deixá-lo em um certo padrão que é aceito por empresas, aceito por pessoas, programadores. Então, indentar nada mais é do que padronizar e organizar o seu código. A palavra indentar, ela basicamente remete a dar espaço. Você utilizar a tecla espaço do seu teclado e dar espaços durante o seu código para deixar ele mais bonito, ele mais fácil entendimento, certo? Por quê? Porque geralmente quando você vai para uma empresa, você vai desenvolver projetos para uma empresa, aplicativo para uma empresa, site para uma empresa, você geralmente não faz isso sozinho, certo? Você geralmente faz isso com uma equipe de outros desenvolvedores, tá bom? Então a indentação do código, ela serve basicamente para auxiliar você e a equipe de desenvolvedores a trabalhar em um certo padrão durante o código e entenderem tudo aquilo que vocês estão programando nesse código, certo? Para todas as informações que estão lá sendo citadas, seja de fácil entendimento, fácil acesso e rapidamente você consiga ver. Não fica aquela coisa muito tudo junto, tudo na mesma linha, sem espaço, tudo muito desorganizado, tudo muito feio e de difícil entendimento, sabe? Então geralmente a galera utiliza a indentação para isso e é necessário você indentar, ok? O professor Ruben, ele vai pedir para vocês indentarem os códigos de vocês, porque ele já vai treinando vocês para projetos futuros, para possíveis, às vezes até na entrevista de emprego, os entrevistadores pedem para você desenvolver um código ali na hora e você tem que indentar, porque isso é algo que diferencia muito, certo? Você tem que saber indentar, porque é isso que vai te auxiliar em trabalhos de equipe, porque geralmente é isso que vai ser cobrado de você, trabalhos em equipe com outras pessoas, então indentação é algo muito importante, beleza, galera? Mas basicamente era isso que eu tinha que falar. A indentação, ela serve para auxiliar você e todos aqueles que vão trabalhar com você a organizar o código e deixar algo muito mais padronizado, muito mais bonito, muito mais simples e de fácil acesso e entendimento. Basicamente é isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né? A gente passou aí por 4 tópicos. Esses 4 tópicos eu acho que foram de suma importância para explicar um pouco como é que para dividir melhor a aula, né, para ficar melhor, para vocês saberem o que seria abordado na aula e tudo mais. Então, esses 4 tópicos eu acho que foram legais de serem abordados logo na primeira aula, né. Então, para relembrar o que é que a gente viu, né, a origem do Portugal, a história que eu expliquei para vocês, como que o Portugal foi criado, por quem foi criado, onde foi criado, quando começou a ser utilizado, qual era o principal motivo dos 2 professores ao criarem a linguagem Portugal. Expliquei para vocês por que a gente estaria utilizando a linguagem de Portugal, certo? Então, por que a gente escolheu para o nosso projeto de extensão trabalhar do tópico de Portugal. Então, eu expliquei para vocês o motivo por Portugal ser uma linguagem de programação completamente em português, o que auxilia muito, que cumpre
barreiras invisíveis e tudo mais. Esse foi o segundo tópico. Terceiro tópico, eu expliquei um pouco para vocês sobre o funcionamento de Portugal. Então, expliquei sobre tipos de dados, declaração de variáveis, comando para ler, o escreva, o leia, tudo isso, beleza? E no quarto tópico, eu explicaria para vocês sobre como indentar, né? Como indentar não, mas a indentação, a função da indentação no seu código, né? E o que é a indentação? Que é algo muito importante, como eu expliquei para vocês, para trabalhos em equipe, que geralmente, quando você é contratado por empresa, você não vai trabalhar individualmente, você vai trabalhar com uma equipe para desenvolver um projeto. Então a indentação é algo de suma importância para realizar um projeto com várias pessoas. Então, basicamente, nossa aula passou por esses 4 tópicos, e esse é o quinto tópico que como eu falei para vocês no início da aula, que seria basicamente para fechar, para dar uma fechada, resumir, como eu já resumi para vocês, e explicar um pouco sobre como vão funcionar as próximas aulas, né? As próximas aulas do nosso projeto serão, acho que a gente vai ter mais uma aula de Portugal, certo? Ali vocês vão aprender com... Eu não sei quem que vai ministrar essa aula, mas vocês vão aprender com certeza com alguém muito capacitado, né? Como eu já fiquei na primeira aula, só tem galera capacitada nesse grupo. Então, na próxima aula vocês vão aprender um pouco sobre a programação em Portugal. Então vai ser desenvolvido um programa com vocês, explicar tudo aquilo que vai estar sendo programado, vai estar sendo relembrado tudo aquilo dos tipos de variáveis, vai estar sendo explicado para vocês sobre a declaração de variáveis, os comandos ler, escreva e outros comandos também serão apresentados a vocês, beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, é nóis, até uma próxima oportunidade se Deus quiser, tchau, tchau.